Olá, eu sou a Thaís Barrova, apresentadora aqui do podcast Nos Corredores do Varejo. E hoje eu e a Juliana Piai, sócia da Fronte, conversamos com a Paula Fonseca para falar de um tema quente, que é a COP30. E, claro, falar também sobre sustentabilidade nos shoppings. Para isso, nós recebemos aqui hoje a Paula, que é diretora jurídica e de compliance da Alus, além de coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da empresa. Paula é formada em Direito pela PUC-Rio e participou de diversos programas voltados para a formação executiva no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e na Harvard Business School. Já a Alus dispensa maiores apresentações. A empresa tem no portfólio 58 shoppings próprios e administrados em todas as regiões do Brasil. E em relação especificamente a ações voltadas para a sustentabilidade, eu vou começar dizendo que eles aderiram ao Pacto Global da ONU, integram o Mercado Novo da Bovespa e possuem diversas iniciativas e certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade da B3, o Carbon Disclosure Project e o selo Diversa da B3, além do selo Ouro GHG Protocol. Paula, seja muito bem-vinda para esse nosso papo sobre um assunto super importante hoje em dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Thaís. É um enorme prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco mais sobre a nossa jornada e sobre a nossa inspiração nos assuntos relativos à sustentabilidade. Legal. E para começar esse papo, eu queria que você contasse para a gente quais são as ações práticas e os projetos da Alus voltados para a sustentabilidade hoje em dia. Então, Thaís, nós entendemos que os shoppings hoje fazem parte da vida das pessoas. A gente trabalha com gente e o nosso impacto nas comunidades onde a gente está são realmente muito grandes e muito inspiradores para as pessoas com as quais a gente convive nesses espaços. Desde 2014, nós já divulgamos os nossos relatórios de sustentabilidade todos os anos. Nós vimos que não basta a gente estar presente junto aos lojistas e aos consumidores de uma forma fria. A gente tem também que ter atitudes relativas à conservação do meio ambiente, ao desenvolvimento da sociedade e informar isso, seja para os nossos públicos, seja para os nossos lojistas, seja para a comunidade de um modo geral. E desde então a gente vem vivendo uma jornada muito consistente, né? Em 2020 a gente divulgou as nossas metas para 2030. Participamos em 2022 da primeira COP, na COP do Egito. Nós também aderimos ao Pacto Global e com relação às nossas metas para 2030, eu vou falar um pouco para você adiante. Em 2024, nós participamos da COP29 e agora, em 2025, com o Brasil participando da COP30 em Belém, onde nós temos 2 shoppings, nós resolvemos presentear a sociedade de Belém com a antecipação das nossas metas ambientais para aquela cidade e para a cidade de Manaus, onde nós temos também 2 shoppings. Portanto, a gente vai antecipar as nossas metas ambientais previstas para 2030 para 2025, em homenagem à COP. Né? Nossos espaços são espaços que transformam e as nossas metas são divididas em 4 grandes pilares. Em primeiro lugar, nós temos espaços que incluem relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Nós temos metas de aumentar as nossas vagas de liderança para mulheres e pessoas negras, e, além disso, de sempre estar melhorando os nossos shoppings para que eles sejam os espaços mais acessíveis para o público em geral. Os shoppings já são os espaços preferenciais para as pessoas que têm necessidades especiais, porque eles são mais acessíveis do que as ruas do Brasil, de um modo geral. No entanto, nosso compromisso é ir além, é estar sempre acolhendo as pessoas que têm necessidades especiais da melhor maneira, através de treinamento e de sempre melhorando as nossas instalações para que sejam muito acessíveis e muito acolhedoras para as pessoas que têm essas necessidades. O nosso outro pilar são os espaços que cuidam, que trata de bem-estar e desenvolvimento humano. Essa é uma meta mais interna. Nós lideramos esforços para que os nossos ambientes sejam mais seguros e mais saudáveis, tendo melhores experiências
para os nossos clientes e nossos funcionários, principalmente. Também, ainda na questão social, nós trabalhamos para que os nossos espaços sejam espaços que desenvolvem. A ALUS cria espaços que sejam pontos de transformação positiva para as comunidades, sempre incentivando práticas sustentáveis entre clientes e apoiando projetos de desenvolvimento local. A nossa atuação é muito forte junto à comunidade. Para você ter uma ideia, a gente recebe mais, no Brasil, em todos os nossos shoppings, nós recebemos mais de 50 milhões de visitas todos os meses. Nossas portas se abrem mais de 50 milhões de vezes para receber o nosso público. Portanto, o nosso compromisso de promover e inspirar essas pessoas na questão da sustentabilidade é um propósito muito forte nosso. E, finalmente, nós somos espaços que conservam. A gente está avançando no uso da energia renovável para reduzir as nossas emissões. A gente tem um compromisso muito forte na recuperação de resíduos, com foco em reciclagem e compostagem, e nós estamos implementando soluções de reuso de água em todos os nossos shoppings. Ainda não chegamos a 100%, mas a nossa meta é que até 2030 todos os nossos shoppings tenham algum tipo de reuso de água. Paula, vamos entrar um pouquinho mais nesses exemplos que você trouxe, porque eu acho que tem muita ação interessante aqui para a gente falar. Quando você fala de ações nos shoppings para a promoção da inclusão e da diversidade, você pode trazer algum exemplo para a gente do que na prática foi feito? Bom, na prática, nós temos uma meta de ter 50% de mulheres na liderança e 47% de negros na liderança. Os negros na liderança, a gente está considerando cargos de supervisores e coordenadores para cima. Essa meta foi desenvolvida junto com o Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, uma associação de quase 50 empresas que são imbuídas no propósito de aumentar cargos de liderança para as pessoas negras e formar pessoas negras, da formação acadêmica e profissionalizante para pessoas negras. Bom, e essas são as nossas metas. Na prática, nós temos treinamentos intensivos em todos os nossos shoppings para que não cometam atos de racismo e de discriminação dentro dos nossos empreendimentos. E quando nós fazemos isso, não só nós estamos mitigando um risco absurdamente, como nós estamos mostrando para os nossos funcionários, e isso respinga também nos lojistas, como que é a forma correta de tratar e de ser dentro dos nossos empreendimentos. Aí eu acho que a gente chegou num ponto bem interessante, que era uma pergunta que eu ia te fazer lá no final da nossa conversa, mas eu acho que vale a gente trazer para cá. Como que vocês envolvem? Eu acho interessante essas metas. Tem várias perguntas aqui que eu queria te fazer em relação a isso. Em relação à gestão, essa questão de você promover negros e mulheres na gestão, a gente está falando da gestão da ALUS, né? Em relação Isso. a essas metas, vocês já chegaram nelas? Qual que é a Em relação às previsão? mulheres, Mulheres e negros, as nossas metas são todas para 2030. Tá. Hoje nós temos 45% de mulheres em cargos de liderança, considerando gerência para cima, que é muito acima da média do varejo, nós estamos felizes com esse número, e negros nós estamos em 41%, mas considerando supervisão e coordenação para cima. Poxa, ótimo, né? A gente está em Então, 2025, vocês praticamente já bateram a meta, falta pouco. É isso. Em relação E é uma. Diga, pode falar. Não, são metas que, para serem atingidas, a gente tem que promover muito a diversidade e inclusão dentro da própria empresa. Porque não adianta só o RH ou a Paula quererem contratar mulheres e negros para os seus times. Tem que ser a empresa inteira imbuída desse propósito. Então, nós temos várias ações internas de formação, e uma delas é a Semana da Diversidade e Inclusão, que nós fazemos desde 2020 na empresa. Vai ser semana que vem que nós vamos começar. É uma semana com diversos eventos na companhia, entrevistas, dia da empatia, enfim, várias comunicações, várias formas de comunicação. É quando nós também fazemos o nosso censo.
e nós trazemos todo mundo para... Informamos e comunicamos e envolvemos a empresa inteira na importância de sermos uma empresa diversa, Thaís. Porque eu tenho muita convicção que a diversidade não é apenas uma meta que é certa, é correta. As empresas que têm diversidade em seus times tomam melhores decisões. Uhum. A gente tem todo o reflexo do Brasil frequenta os nossos shoppings todos os dias. São 56% de pessoas negras, são 50% de mulheres. Se você não tem na liderança essas pessoas refletidas nas pessoas que tomam a decisão dentro da empresa, você não vai estar tomando as melhores decisões. Paula, essa sua fala é maravilhosa e está totalmente em linha com o episódio que a gente divulgou essa semana do podcast, em que a gente falou sobre representatividade das mães no varejo. A gente tentou falar bastante sobre preconceitos de campanhas de varejo em relação a esse público feminino, e um dos assuntos que a gente trouxe foi exatamente esse: como é que você vai trazer campanhas mais fidedignas, mais relacionadas à realidade, se a equipe que toma a decisão não é uma equipe diversa, não é uma equipe que inclui, naquele caso que a gente estava falando, especificamente mães ou pessoas que têm contatos com criança. Então, é muito importante você realmente ter esse olhar para a equipe antes de ter o olhar para fora, porque quem toma a decisão precisa ser uma equipe diversa, que essa equipe que toma a decisão precisa representar toda a sociedade com quem ela está falando. Senão vão vir decisões e vão vir atitudes totalmente imbuídas de preconceitos ali, né? Já de saída. Você trouxe uma preocupação interessante aqui, que foi desse treinamento com a equipe dos shoppings em relação a preconceito e a racismo, e a gente entende, acho que nem preciso enumerar aqui, mas acho que todo mundo que nos ouve e nos acompanha cansou de ver casos de racismo e outros preconceitos dentro dos shoppings. Eu acho que você trouxe um ponto interessante aqui, que é dessa preocupação com o treinamento da equipe. Como que vocês estão fazendo isso? Eu queria entrar um pouco mais nesse treinamento. Como é que vocês estão cascateando essas ações da companhia para todos os públicos com os quais a ALO se envolve, né? Porque lojistas não são funcionários diretos. Como que isso funciona, esse cascateamento das ações de sustentabilidade, especificamente voltadas para diversidade e inclusão, quando a gente está falando do relacionamento da ALOS com os lojistas? Com relação aos lojistas, nós temos diversas ações, e como se trata tudo de uma jornada, né? Algumas delas a gente começou este ano, quando a gente chegou à conclusão de que realmente estava na hora da gente intensificar as nossas comunicações junto aos lojistas. O primeiro grande evento que a gente vai estar lançando esse ano é um evento chamado ALOS Sustentabilidade em Pauta. É um evento inédito e exclusivo para lojistas. A gente vai exibir simultaneamente nos cinemas de todos os nossos shoppings, no dia 15 de outubro, em formato de talk show. São 4 conversas, 4 podcasts, envolvendo os nossos 4 pilares, e sempre conversando do ponto de vista do lojista, a gente contando o que a gente está fazendo e quanto que é importante essas ações para atrair consumidores e para termos os nossos shoppings, as nossas lojas, o nosso entorno cada vez mais envolvido e preparado para o futuro. Então, nós vamos conversar com lojistas que, por exemplo, que são muito maduros na questão de sustentabilidade, como Lojas Renner e a Laces e a Dengo, que é muito sustentável. Nós vamos conversar com empreendedores sociais sobre a questão dos nossos eventos sociais. Vamos conversar também com empresas que que promovem sustentabilidade ambiental, e com tudo isso a gente vai estar trazendo eles para junto. Vai ser um grande evento, estamos muito animados, porque ao mesmo tempo todos os nossos lojistas, a gente pretende atingir entre 3 e 4 mil lojistas nesse dia, simultaneamente. Depois os talk shows
estarão gravados e todos eles poderão também acessar online para quem não tiver podido estar presente nessa data. Além disso, nós temos uma página de ESG no Intranet Mall. Intranet Mall é a nossa página de internet ligada aos lojistas, e nessa área, além de incentivar a participação ativa e o engajamento dos lojistas nas nossas iniciativas, nós divulgamos tudo que a gente vem fazendo, também como forma de inspirar. E esse canal vai servir como um ponto central de comunicação e aprendizado, né? Proporcionando uma visibilidade às iniciativas socioambientais que a gente já vem fazendo e ajudando a criar uma cultura de responsabilidade coletiva. Além disso, para a gente atingir a nossa meta de ter 90% do nosso lixo reciclado ou compostado, a gente precisa muito da ajuda dos nossos lojistas. É uma meta que a gente não consegue cumprir se não houver a coleta e a separação do lixo adequado já pelos lojistas, especialmente os lojistas da praça de alimentação, aqueles que têm restaurantes. Nós treinamos, ano passado, Thaís, 17 mil lojistas nos nossos diversos shoppings para que essa meta seja atingida. Hoje nós já estamos com 76% de reciclagem no Brasil inteiro. Quando eu faço esse treinamento direto aos lojistas para que eles colaborem com uma meta ambiental da companhia, eu estou deixando claro a importância dessa meta, o quanto que é importante a colaboração de cada um e o quanto que é importante a gente preservar o meio ambiente. Então, eu digo sempre que a gente está inspirando 17 mil famílias, que são esses lojistas que estão participando do treinamento, muito diretamente também em relação à sustentabilidade. Isso que você falou é bem interessante, né? Porque o comprometimento com a sustentabilidade é um comprometimento que você precisa levar para a vida. Não adianta nada você fazer a reciclagem do lixo no shopping porque o shopping te treinou se você continuar não prestando atenção em outros fatores do seu dia a dia, né? Então, é um desafio realmente que vocês têm pela frente, Exato. Que é de mudar uma cultura e a cabeça das pessoas, né? Sensibilizá-las para uma questão que é uma questão importante e latente. Exato. A gente sabe que os públicos, em geral, têm resistência ao que é novo, né? Tem uma certa... acho que a palavra é essa, resistência. Como que você sente, como que vocês sentem aí o engajamento dos lojistas? Vocês acham que eles estão genuinamente, vocês conseguem engajá-los nessas matérias, né? Nessas pautas de sustentabilidade? Você acha que eles estão abertos a essa conversa? Como que você sente na prática aí, durante os treinamentos, as ações que essas que você acabou de contar pra gente, como que você sente a abertura deles? Olha, cada vez maior, tá? Nós já temos alguns grandes lojistas que têm metas próprias, né? Muito desafiadoras dentro dos nossos shoppings mesmo com relação à questão do resíduo. Eu tenho lojas que recebem roupa de cama para reciclagem, a Zara faz isso. Nós temos lojas que recebem pilhas para reciclagem. Nós temos lojas, as farmácias recebem remédios para reciclagem. Então, tem lojas que já estão mais maduras e tem outras que precisam ser mais provocadas. Mas o assunto é muito latente. As novas gerações já procuram empresas que tenham propósito, elas querem consumir nas empresas nas quais elas percebem um propósito genuíno. Então, já deixou de ser uma coisa simplesmente altruísta para ser também economia, mercado e necessidade. Então, na medida em que os lojistas, a essa altura, a gente já consegue perceber que é uma coisa mais concreta. Mesmo quem achava que poderia viver sem esse interesse, sem essa pauta, já percebeu que não vai chegar a lugar nenhum. Eu acredito que a gente vai ter uma adesão muito grande nesse nosso evento, mas depois do evento eu vou poder te dizer com mais concretude como é que a gente percebe o interesse. Mas, assim, por exemplo, nós temos muitas ações de coleta de alimentos, agasalhos, materiais escolares, e temos sempre muita adesão e envolvimento de alguns lojistas. Legal, legal.
Vamos falar da COP 30? Paula, Bora! você começou nossa conversa aqui falando que vocês têm 4 shoppings, né? Na Bacia Amazônica que vai receber a COP. Como é que vocês estão se preparando para esse evento? Você já falou sobre a antecipação das metas ambientais nesses shoppings, mas queria que você contasse melhor como é que vocês estão se organizando e se preparando para esse evento, para receber tanta gente que vem de fora. Pois então, Thaís, em primeiro lugar, nós estaremos na COP. Nós teremos painéis na Blue Zone, como nós já estivemos no Egito e no Azerbaijão. Então, nós teremos 2 painéis, teremos 1h30 na COP, receberemos pessoas, teremos convidados lá. Então, essa é a primeira ação que nós teremos lá. Em segundo lugar, com relação às metas ambientais que eu mencionei, nós teremos 100% de energia elétrica renovável em todos os nossos shoppings. Isso significa que nós já estaremos neutralizando os nossos escopos 1 e 2, e nós estaremos comprando os I-RECs para ter certeza de que a nossa energia é renovável nesses shoppings. Também teremos 90% dos resíduos recuperados através de reciclagem e compostagem. Nós vamos reduzir 5% do consumo de água e teremos em todos os nossos shoppings algum tipo de infraestrutura para reuso de água. Então, do ponto de vista de metas ambientais, são essas as nossas providências. Nós também estamos dando aulas de inglês para os nossos colaboradores, pessoal de ponta, para que eles estejam preparados para receber os visitantes que vão vir, né, em número muito grande, e a gente espera recebê-los assim da melhor maneira possível. Em um dos nossos shoppings, que é o Boulevard Belém, a gente vai ter a Casa do Turista, em parceria com o Ministério do Turismo. É um espaço para passar informações sobre a cidade e as ações, tudo que tem disponível na cidade e no nosso shopping. Também vamos ter um lounge do turista, além da Casa do Turista, temos o lounge do turista, que é um espaço com atendentes trilíngues, fornecendo informações sobre a cidade e mais materiais ainda durante o período da COP. Os nossos shoppings vão fazer parte da rota de ônibus. Nós teremos ônibus gratuitos que levarão os visitantes da COP, dos nossos shoppings, para a COP, desde que tenham o crachá, o comprovante de que tem como entrar no evento. Nós patrocinamos o TEDx Amazônia, que foi uma experiência imersiva que conectou inovação, conhecimento e impacto real. Tivemos lá líderes globais, lá em Belém, foi muito interessante. Nós vamos lançar, durante a COP, a exposição do artista local, do Emanuel Nassar. Ele vai lançar um livro dentro dos nossos shoppings. E isso vai ser muito bacana, porque mostra a transformação de chapas de ferro usadas em telas e propõe uma reflexão sobre a utilização e reutilização de materiais de longa duração. Tem um outro evento que é muito bacana, que é o Jaguar Parade. Uma exposição que são onças jaguar pintadas por diversos artistas que vão ser expostas nos nossos shoppings, como tinha a Cow Parade no passado. Agora nós vamos fazer a Jaguar Parade lá em Belém. Teremos uma exposição chamada Coral Vivo, que aborda a conservação da biodiversidade marinha e educação ambiental. Vamos ter lojas colaborativas de móveis de moda sustentável local, para que os visitantes possam também experimentar a compra de moda feitas localmente. Nós estamos apoiando o Festival Cultural da Amazônia, que é um espetáculo que vai reunir artistas e conceitos das 3 maiores manifestações culturais da Amazônia, que são os bois de Parintins, as tribos de Juruti e os botos do Alter do Chão. E vamos fazer um evento com a National Geographic, abordando os impactos das questões climáticas do nosso planeta. Então, isso aí resume tudo que a gente vai estar fazendo lá localmente nos shoppings. E finalmente, nós vamos lançar a nossa decoração de Natal antes do início da COP. A COP já é em novembro, início de novembro a gente já lança a decoração, e elas vão ser, nos 2 shoppings, totalmente sustentáveis. É muita coisa, né? Desde quando vocês estão se organizando para a COP? Desde o ano passado. Um ano Logo de quando a preparação. gente foi... 1 ano de preparação.
um ano de preparação e com os desafios. Eu vou te contar um desafio que ninguém imagina que a gente teria. Eu até uma vez conversando com o executivo da COP30, eu falei, vocês sabem que vai ser difícil ter hospedagem, vocês sabem que vai ser difícil ter gente que fala inglês, mas vocês não sabem uma coisa que eu vou contar para vocês. Para a gente conseguir cumprir a nossa meta de 90% de reciclagem e compostagem, a compostagem é fundamental, porque o lixo orgânico eu não consigo reciclar, eu preciso compostar. Portanto, eu preciso de um fornecedor de compostagem. A gente não encontrou esse fornecedor em Belém. A gente precisou formar. A gente pegou uma empresa parceira, a gente formou os colaboradores dessa empresa para que pudessem fazer a compostagem para a gente. Então, é muito impacto que a gente tem no entorno. Só para a gente cumprir as nossas metas, a gente tem mais impacto ainda no entorno. E espero, não sei, que essa empresa esteja ajudando lá a COP30 também a cumprir suas metas de sustentabilidade na questão do lixo. Você trouxe uma questão bem interessante também, que é de formação, né? O Brasil é um país continental. Então a gente fala, eu vivo em São Paulo, você é do Rio, né, Paula? Eu imagino que Sou do nessas Rio. cidades, aqui em São Paulo é super normal. Minha filha faz compostagem na escola, a gente vê vários lugares fazendo compostagem, mas a gente não tem ideia da dimensão do país, da dificuldade que é a logística de levar algumas coisas para todas as cidades, né? Como que vocês estão planejando, né, essa repercussão, essa continuidade dessas metas, dessas ações nos demais shoppings? Porque eu imagino, e aí me corrija se eu estiver errada, que vocês focaram muito nesse último ano, nesses 4 shoppings da região da Bacia Amazônica, porque são os shoppings que estão lá perto de onde a COP vai acontecer. Mas como essas ações chegam nos outros shoppings, nos 50 e nos 49 outros shoppings da Allos que estão espalhados por todo o Brasil? As nossas metas são para todos os shoppings. Lá a gente concentrou apenas em antecipar, tá? Tanto que eu já tenho 78% de reciclagem em todos os meus shoppings, por exemplo. Tá? Eu já tenho 16 shoppings com reuso de água. 85% da água, da energia que eu consumo nos nossos shoppings são renováveis. Eu ainda não compro os IREX, que é aquele certificado que garante, para você dizer que a tua energia é renovável, não basta apenas que ela seja. Você tem que comprar os IREX. Os IREX eu estou antecipando a compra para os shoppings da Bacia Amazônica, mas nos demais é uma questão de cronograma para eu passar a comprar. Então, a gente não abandonou absolutamente. No nosso shopping Parque Dom Pedro, que é o nosso shopping que fica em Campinas, é o maior shopping nosso, maior shopping do Brasil, talvez, nós já temos 97% de taxa de reciclagem. É uma loucura, porque ele já começou há muito tempo. Então, nós não abandonamos os outros, não. Nós conseguimos antecipar as metas dos shoppings da Bacia Amazônica sem largar os outros de mão. Está todo mundo andando ao mesmo tempo. Ótimo. Mas essa questão da capacitação da mão de obra, você vê como um dos principais desafios? Né? Você falou que esse foi o principal desafio para a antecipação das metas nos shoppings de Belém e de Manaus. Quais outros desafios você vê para que vocês consigam atingir todas as metas até 2030? Um grande desafio que eu tenho, por exemplo, é a meta de divulgar os hábitos sustentáveis. Então, a parte que eu tenho que fazer, eu faço. Tá? A questão das metas ambientais, a meta da reciclagem, é a mais desafiadora, porque eu não consigo fazer sozinha. Ter água de reuso é uma questão de fazer uma obra. Às vezes são obras bem desafiadoras, porque são shoppings muito, muito antigos, que não têm espaço, mas há soluções de engenharia para isso. Neutralizar também é uma questão de reduzir o consumo. A gente tem vários eventos para redução de consumo. Não encontramos muita resistência nos shoppings, porque quando eu reduzo o consumo, eu reduzo despesa também. Então, todo mundo é muito aderente a isso, gosta. A reciclagem é mais desafiadora porque é mais trabalhosa. Tá? Mas a minha meta de envolver e inspirar a sustentabilidade também é muito trabalhosa. Ano que vem, a nossa meta é que cada um dos nossos shoppings tenha pelo menos 4 eventos
por ano de inspiração, seja evento de meu Deus do céu, circularização de moda, seja evento para divulgar o Dia da Árvore, evento para estimular a redução de uso de água. Então, cada shopping vai ter que ter 4 eventos locais. A gente vai divulgar isso nas nossas telas dos shoppings, vamos fazer workshops. Então, essa parte de estar inspirando no dia a dia e comunicando o que a gente está fazendo, eu entendo que hoje é o nosso maior desafio. Uma outra meta também, Thaís, muito representativa e que nós temos é de ter em cada um dos nossos shoppings um evento, uma ação de educação que transforma, seja ela educação básica, seja ela educação profissionalizante. Nós definimos que o nosso investimento social privado é na área de educação, considerando a educação básica e educação profissionalizante. E definimos que todos os nossos shoppings terão que ter uma parceria com alguém que promova isso no nosso entorno. E o objetivo é ter pelo menos 100 pessoas beneficiadas por shopping todos os anos, e tem que aumentar pelo menos 10% por ano seguinte. Então, quem começar esse ano começa com 100 pessoas, ano que vem tem que ser 110 e assim vai. Hoje nós já temos parcerias do Shopping Leblon com parceiros de educação. O Shopping Leblon adotou uma escola que fica na sua quadra, a Escola Santos Anjos, que já é trabalhada junto com parceiros de educação, e com isso ela beneficia 300 crianças de educação básica. O Shopping Tijuca, aqui no Rio, também está fazendo uma parceria semelhante com uma escola que também será do mesmo bairro, que também será adotada. No Parque Belém, nós temos uma parceria com uma instituição chamada Bengui, que é de um bairro do entorno do shopping, que todos os anos forma 100 pessoas na área de informática. É um bairro de uma situação de grande vulnerabilidade, e todos os anos nós recebemos 100 alunos desse bairro para dar educação profissionalizante de informática. E assim nós estamos procurando parceiros no entorno de todos os nossos shoppings. É fundamental que essas ações também elas acolham pessoas do entorno. Então, tem que ser gente do entorno. Também é um grande desafio, porque tem que ser ação que faça sentido, que seja do entorno e que tenha essa capacidade de crescimento. Vocês contaram com a parceria dos outros shoppings? Porque em Belém a gente tem outros players importantes também, né? De outras administradoras. Vocês chegaram a fazer um trabalho conjunto? Essa pergunta me ocorreu porque a gente entrevistou recentemente uma pessoa aqui para falar era sobre trabalho infantil. E aí o que ele me trouxe, que eu achei bem interessante, foi que houve um trabalho conjunto de todos os shoppings da cidade de Fortaleza sobre o tema. E aí me ocorreu te perguntar, vocês chegaram a conversar ou até alguma ideia, alguma tratativa geral dos shoppings da cidade? Sobre as ações, não. As ações são individuais. O que houve foi uma mobilização da Associação Brasileira de Shopping Centers, local, com relação à segurança. Ali houve um treinamento e uma mobilização conjunta sobre a segurança da cidade. Foi mais especificamente. Tá? Com relação a crianças, nós temos um movimento bastante interessante em alguns shoppings, em vários dos nossos shoppings, acho que tem 30 shoppings que têm essa iniciativa, que é de acolhimento de menores que entram nos shoppings desacompanhados, em situação de vulnerabilidade. Nós temos uma sala de acolhimento com assistente social, onde nós acolhemos as crianças, encaminhamos para as escolas, falamos com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, para orientar e encaminhar essas crianças. Nós temos milhares de crianças já passaram por esse tipo de atendimento, e em alguns casos a gente chega até a contratar
como jovem aprendiz, um jovem ou outro. Então, também é um trabalho bem bacana. Ah, legal. Obrigada. A gente está falando do pilar aí social, né, do ESG. Do pilar A gente começou social. falando do ambiental, agora a gente foi para o pilar social. E isso deve ser um Isso. grande desafio, porque você não tem como criar ações padronizadas, né? Se você vai trabalhar com a comunidade do entorno, você tem que pensar para cada shopping, para cada um dos 56 shoppings. Exatamente. A Imagina a gente tem shopping complexidade de disso. Manaus a Caxias do Sul, então você vê, cada um tem suas necessidades, cada um faz sentido de uma maneira diferente, né? Paula, como é que vocês se organizam para dar conta disso internamente? Você tem pessoas da equipe voltadas para SG e para sustentabilidade em cada um dos shoppings? Como que é isso? Isso é uma coisa muito interessante também, Thaís. Quando a gente se organizou, como eu te falei, desde 2014 a gente publica o nosso relatório de sustentabilidade, a gente fazia isso de uma forma muito intuitiva, porque a gente já tinha ações, a gente já tinha coisa para falar, mas em 2020 a gente começou a tratar a sustentabilidade como um pilar estratégico nosso e resolvemos dar ali uma governança, ter uma governança mais firme, para que a gente, de fato, tivesse as nossas metas e pudesse cumprir as metas. Então, a gente resolveu se organizar corporativamente. E aí nós definimos que o nosso conselho de administração teria um comitê de sustentabilidade e a nossa diretoria se organizaria em forma de comissão de sustentabilidade. A gente não tem uma diretoria de sustentabilidade e isso foi uma decisão muito acertada nossa. A sustentabilidade ela entra na nossa empresa de forma transversal. As metas são distribuídas para diversos diretores e diversas pessoas. Temos mais de 100 pessoas na empresa com metas de sustentabilidade, com algum pedacinho. Essa comissão, que é formada por 6 diretores, se reúne a cada 15 dias para falar, enfim, das nossas metas, como estamos, dos nossos planejamentos e das nossas realizações, e isso tem funcionado muito bem. Eu não teria chegado onde a gente chegou até agora em tão pouco tempo se a gente não tivesse, de fato, meu diretor de operações com as metas dele, imbuído de resolver as questões relacionadas a operações. Se eu não tivesse a minha diretora de RH, evidentemente, lá nas minhas metas de diversidade e inclusão, o pessoal de marketing, que na prática é quem toca a nossa pauta social, o pessoal de desenvolvimento, que faz com que as nossas construções sejam de fato sustentáveis. Para você ter uma ideia, nós temos um caderno com as especificações técnicas de toda a obra que a gente faça, para que o que nasce de novo agora já nasça sustentável. Uhum. E se eu não tivesse minha diretora de financeira, que também é diretora de RI, contando para o mercado, tendo a preocupação de contar para o mercado tudo que a gente faz, e por aí vai. Então, é assim que a gente se organiza. Paula, vamos entrar um pouco em cada um dos pilares do ESG, começando pela parte ambiental. Você já falou bastante sobre algumas ações da Alus para mitigar impacto ambiental, né? A gente começou falando dos shoppings ali que vão da Bacia Amazônica, você falou sobre reciclagem, você falou sobre energia renovável. Quais outras ações? Você pode colocar assim para a gente quais são as principais ações de vocês como rede para o pilar ambiental do ESG? Para o pilar ambiental, a gente ainda tem, quer dizer, com relação ao reuso de água, a gente, esses 16 shoppings que nós temos com água de reuso, por exemplo, Thaís, eles, somando juntos, são mais de 500 mil metros cúbicos de água de reuso, que são coisa. mais de 200 piscinas olímpicas economizadas, né? Então, os shoppings usam mais de um sistema de captação de água, evitando sobrecarregar uma só fonte de recurso, e todos eles possuem equipamentos ecoeficientes para reduzir o consumo de água, que são aquelas torneiras com temporizador de fechamento para evitar desperdício, aquelas válvulas de redução de vazão nas descargas sanitárias. A gente também tem clarabóias para aproveitar a luz natural,
e integração de paisagismos com vegetação nativa, além de ecopontos, né, para recolhimento de lixo reciclável dos nossos clientes, e bicicletários, para inspirar também o uso de bicicletas, evitando assim as emissões. Né? Essas iniciativas, Paula, elas já estão em qual percentual de shopping de vocês? Estão em todos os shoppings? Não. Não, a gente tem em 16, as nossas metas ambientais, elas se referem a 33 shoppings, porque são shoppings onde a gente tem mais de 50% de participação e a gente tem, de fato, governança neles. Tá? Nós já temos em 16. Nos 4 shoppings da Bacia Amazônica, a gente instalou as captações de água pluvial e o tratamento de efluentes, no Manauara, especificamente, e eles foram responsáveis pela economia de 26 mil metros cúbicos de água, o que dá também 10 piscinas olímpicas. Agora, eu imagino que isso exija muito investimento em obra e em tempo para você conseguir adaptar esses shoppings, né? Os outros shoppings que não estão adaptados. Sim. Como é que vocês... quanto tempo isso leva, né? Qual que é o principal desafio de vocês nisso? Porque eu imagino que seja demanda de muito planejamento e muito comprometimento da diretoria com essas mudanças. A gente faz assim, no final de cada ano, a gente tem planejamento estratégico para o ano seguinte. A gente já sabe que ao longo de 5 anos a gente vai ter que fazer mais esses 18 equipamentos, e a cada ano a gente faz uns tantos. É simples assim. A gente vai cumprindo o cronograma, tem um planejamento estratégico plurianual que envolve isso. Já sabemos aí a ordem a ser seguida. Desde quando vocês estão nesse processo de adaptação? A gente divulgou as nossas metas, a gente definiu e divulgou as nossas metas em 2022. Desde então, a gente tem nosso roadmap. Agora, voltando aqui, você me perguntou da nossa governança, eu expliquei boa parte da nossa governança. Além da comissão, a gente tem um grupo que a gente chama de líderes, fórum de líderes, que são uns 10 gerentes, não mais diretores. Cada um deles tem suas metas, roadmap de tudo que tem que ser feito para que a gente chegue a 2030. Então, a cada 3 meses, a gente se reúne para ver como é que cada um está em relação às suas metas, os desafios que têm sido encontrados, se há necessidade de adaptação de algum ponto, e assim a gente vai. Vocês estão num ritmo bom, porque se vocês lançaram as metas em 2022, a gente está em 2025, vocês já chegaram em quase metade dos shoppings, então estão bem adiantados, né? Estamos sim. No pilar social, você começou a falar um pouco sobre essa preocupação com a comunidade do entorno, né? Em desenhar projetos com a comunidade do entorno. Qual que é o principal desafio de vocês? Qual desafio vocês têm enfrentado nesse processo? Assim? Quais iniciativas você considera que foram mais acertadas nesse sentido, dentro desse pilar social? E qual o principal desafio que vocês têm enfrentado? Deixa eu voltar um pouco atrás. A gente também, muito organicamente, a gente sempre teve muitas ações sociais e continuamos tendo. Tá? Então, a gente tem um projeto chamado Leitura para Todos, que nesse ano de 2025 vai alcançar 1 milhão de livros entregues desde 2021 para crianças de até 7 anos. São eventos anuais que a gente escolhe uma ou 2 obras, distribui massivamente para todos os nossos shoppings, para as instituições no entorno dos nossos shoppings, Brasil afora, e faz eventos de leitura. A gente contrata contadores de história que vão nas escolas do entorno e no próprio shopping. Então, isso é um evento muito bacana que a gente tem muito orgulho de fazer. A gente tem um outro evento chamado Empodera Ela, que há 6 anos, no mês da mulher, em março, é um projeto que ele divulga a importância do empreendedorismo feminino e promove ações para fortalecer o empreendedorismo feminino. Então, a gente abre espaços dentro dos nossos shoppings para que as mulheres empreendedoras possam vender os seus produtos. Já aconteceu, inclusive, de empreendedoras do Empodera Ela virarem lojistas dos nossos shoppings,
E nós temos shopping que tem esse projeto o ano todo, não só no mês de março, né? Em relação ao esporte, a gente é super parceiro do Instituto Reação, do Flávio Canto, impactando mais de 2.000 jovens com aulas de judô e educação de qualidade. Tem um grande evento aqui no Rio de Janeiro todos os anos, que é o Rio Open, de tênis. A gente, desde o ano passado, a gente começou a promover o Wheelchair Tennis Elite, que é o jogo de tênis de cadeira de rodas, que não existia, só quando a Alus começou a patrocinar, que a gente começou a encaixar dentro do Rio Open o torneio de cadeira de rodas. Agora, então, se a gente já faz, além de milhares de ações de arrecadação de alimentos e agasalhos no mês de julho, no Norte e Nordeste a gente não recolhe agasalhos, a gente recolhe alimentos, nos estados mais frios a gente recolhe agasalhos, no início do ano tem arrecadação de material escolar. Então, se a gente faz muito, só que a gente estava sentindo falta de fazer alguma coisa que, de fato, transformasse a vida das pessoas. A gente queria ter um investimento que fosse transformacional, que impactasse a vida das pessoas de uma maneira mais consistente. Foi quando nós nos reunimos em diversos workshops internamente para definir o que seria isso. E chegamos à conclusão do que eu já te falei, que é a educação que transforma. Então, só a partir daí é que a gente agora começa a procurar os projetos que têm adesão a esse nosso propósito, que é ter 100 pessoas beneficiadas por shopping todos os anos e aumentando 10% ao ano para alcançar, enfim, milhares de pessoas até 2030. Então, até o final desse ano, a gente já vai ter, a gente planeja ter uns 10 shoppings aderindo ao projeto, nós já temos 4. Aí, ano que vem, mais outros tantos, de forma que até 2025 a gente tenha os 33 shoppings com os seus projetos de educação que transforma. E aí, pelo sistema de transversal, de governança, cada shopping define qual que é a melhor forma de implementar essa meta. Como que ele vai colocar essa meta na prática? Mais ou menos. Sim, os shoppings eles têm que nos trazer sugestões, mas nós também, dentro da holding, estamos vendo do nosso lado também projetos que nós podemos sugerir aos shoppings. Então, vai de um lado e do outro. Legal. Paula, para a gente ir se encaminhando para o final e pegando um pouco do gancho do que você falou, de uma coisa que você falou lá atrás, no meio da nossa conversa, você falou que um dos desafios que você enxerga é a divulgação dessas ações. E enquanto você estava aqui contando essa série de iniciativas da Alus, eu estava aqui pensando, poxa, quanta coisa legal que não chega na gente, né? Quando você falou, por exemplo, da iniciativa da Zara de receber roupa de cama para reutilização, reciclagem, eu fiquei pensando, eu queria saber disso para levar, porque acontece, né? Eu sou uma que fico procurando, assim, onde eu vou buscar reciclagem de calçados, porque o calçado, quando está em bom estado, vou dar um exemplo simples, você doa, e quando não está em bom estado, você faz o que com aquilo? Joga no lixo, normal, né? Então, eu sinto bastante falta de ter acesso às informações e às iniciativas, e você trouxe aqui na sua fala, que você também sente, de alguma forma, essa dificuldade de comunicação das ações. Como que você acha que a gente transpõe isso? Fazendo, trazendo as pessoas para fazer junto de você e comunicando. E às vezes eu até tenho essa dúvida também, tá, Thaís? Porque como a gente faz muita coisa, quando você comunica muita coisa, você acaba comunicando pouco, né? Às vezes eu acho que a gente tem que bater, as coisas se perdem. A gente tem que escolher algumas comunicações e se focar nelas. Hoje eu acho que a forma de comunicar é chamando as pessoas para junto, convidando elas para o momento em que você vai comunicar de diversas maneiras diferentes. Eu convido os lojistas para o meu evento de sustentabilidade lá no dia 15 de outubro, ao mesmo tempo eles vão ver nas telas dos shoppings o que a gente está fazendo, ao mesmo tempo eu estou convidando eles para fazer os cursos de reciclagem, de separação de lixo, falando e inspirando, né? E é assim que a gente vai deixar um legado,
o nosso grande compromisso é não ter os shoppings apenas ali como oásis de compra, até porque já não são mais, né? Os shoppings são espaços onde as pessoas fazem tudo. Eu costumo dizer também que os shoppings, eles por si só são sustentáveis, porque em um único lugar você faz um monte de coisa, evitando um monte de emissão que você teria se você tivesse que ir na academia num lugar, na faculdade no outro, comprar o presente no outro, almoçar no outro. Então, você concentra tudo em um só lugar. E isso é muito bom, mas isso não é suficiente para o legado que a gente quer deixar. A gente quer que eles, de fato, sejam sustentáveis e promovam e inspirem e informem cada vez mais. Eu acho que eu converso com bastante gente sobre o tema e no final do dia a gente sempre cai na comunicação, Paula. Sempre é como comunicar melhor, comunicar para engajar as pessoas, né? Eu perguntei lá atrás sobre os lojistas, você falou, eles estão um pouco mais abertos, estão se mostrando cada ano mais aberto ao tema, porque é inevitável. E aí eu poderia repetir a pergunta para o cliente também, né? Para o cliente final. E no final do dia é isso, ele precisa ser comunicado para ser impactado, para aquilo fazer alguma diferença, começar a fazer alguma diferença na vida dele, ele percebeu o quão importante é falar sobre o tema e agir, na verdade, mais do que falar, agir, né? Então, eu acho que esse ponto da comunicação, no final das contas, é o ponto central quando a gente está falando das iniciativas, quando elas estão já feitas, né? Feitas, planejadas, enfim, quando já existe uma ação verdadeira da empresa, aí a gente parte para a comunicação. Então, acho que isso é realmente um ponto-chave para a gente, quando a gente fala do ESG. A gente sempre teve uma preocupação muito grande, e eu espero ter conseguido passar isso, de mostrar que a sustentabilidade na nossa jornada tem sido uma coisa muito genuína. A gente só faz aquilo que a gente acredita e a gente só assume compromissos que a gente sabe que vai conseguir cumprir e os quais que a gente acha que realmente vão mudar o mundo. Não é? Se alguém inventar uma moda aí de que colecionar bolinha de gude vai fazer bem para o meio ambiente, eu não vai contar com a minha adesão, ainda que o TikTok inteiro esteja achando isso, né? Então a gente tem uma jornada muito consistente e muito verdadeira. E a gente está muito mais preocupado em fazer do que em comunicar, ao passo que comunicar é importante porque é comunicando que você vai inspirar e vai trazer a pessoa para junto. Então, comunicar não é apenas fazer propaganda, é de fato você inspirar os outros a se juntarem na nossa jornada. É isso. Paula, foi um prazer ter essa conversa aqui com você, conhecer um pouco mais a fundo as ações da ALUS. As portas estão abertas para vocês comunicarem novas iniciativas, novas metas atingidas. Sempre que vocês quiserem voltar para esse assunto, é um assunto que nos interessa bastante. A gente já tentou trazer algumas vezes e a gente tem interesse em trazer esse assunto de novo para o podcast sempre que vocês tiverem novidades. Muito obrigada pelo seu tempo e por ter compartilhado tanta coisa aqui com a gente. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Juliana. Foi um enorme prazer poder compartilhar com vocês. A gente está sempre disposto a divulgar aqui as nossas ações para justamente comunicar, inspirar e promover a sustentabilidade em todos os ambientes. Obrigada, Ju. Até a próxima. Até, gente. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!